Tudo bem com vocês? Minha cara de sono hoje. Não acordei cedo. Tudo bem. Vamos para mais um capítulo do Atitude Mental Positiva. Esse capítulo hoje eu vou falar ele com muito temor. Acho que essa é a palavra. Porque eu estou transmitindo apenas os conhecimentos do Napoleão Hill, né, do livro Atitude Mental Positiva. Bom dia, QGR Pernambuco. É Matheus? Coloca aí. Por quê? Porque eu tenho muito... a palavra certa é temor de depois alguém falar que eu disse que era para fazer determinada coisa. Por quê? A realidade desse livro aqui é a realidade dos Estados Unidos, tá? Não é a nossa realidade aqui no Brasil. Então, assim, o que eu vou falar nesse capítulo hoje, ele está se referindo à realidade dos Estados Unidos. Então, assim, que ele vai falar sobre a questão, a gente está falando sobre riqueza, né? E no livro anterior, no capítulo 12, nós falamos a questão de como atrair riqueza. E daí, no final do capítulo 12, o autor falou, se você não tem dinheiro, então use o dinheiro de outra pessoa. Mas a questão é o seguinte, Matheus, porque ele fala aqui para usar o dinheiro de outra pessoa e usar crédito, pegar empréstimo. Sandra Alves. Então, assim, é para pegar empréstimo. Então, aqui no Brasil, a realidade é outra. A realidade de juros, a realidade da questão dos bancos. Que ele está falando, use o dinheiro de outra pessoa, é questão de ter crédito, de pegar dinheiro emprestado. Então, por isso que eu estou falando. Eu falo com muito temor, porque para depois ninguém estar falando, Marcela, isso é para pegar dinheiro emprestado. Né? Porque aqui no Brasil a realidade é diferente, muito diferente da realidade dos Estados Unidos, da questão dos juros. Então a questão é essa, de ninguém estar dizendo que eu falei para que era para fazer e depois estar enrolado. Assim, eu vou falar muito mais a questão dos princípios que estão ligados a isso do que ser uma ordem. Não, pegue dinheiro emprestado para poder você investir no seu negócio. Então, que fique bem claro isso. Então, quando o Napoleão fala que se você vai operar esse tipo de coisa, você tem que estar dentro de princípios básicos. Por isso que eu falei, eu vou falar muito mais de princípios do que da questão financeira em si. Ele fala que você tem que operar dentro de padrões éticos elevados, né? Porque se você não tem a integridade, a honra, a honestidade, a lealdade, então você tem que aplicar esses padrões éticos nas relações de negócios. Então eu vou falar basicamente isso, porque aqui na internet a gente sabe que você pode pegar uma coisa e ser interpretada de outra maneira. E depois aí para ninguém tá falando que eu disse que fizesse isso ou fizesse aquilo. Mais uma vez eu quero deixar bem claro que são os ensinamentos desse livro, tá? Não é necessariamente... Como é que eu posso falar? Eu sei que eu tenho aplicado isso para mim, sim, mas nesse momento eu tenho que ter muito cuidado. Quem me conhece sabe disso. Então, a gente vê aqui nesse capítulo a questão muito da questão sobre princípios, tá? E aí isso sim, esses princípios vão sim, deixa eu colocar essa luz. Esses princípios sim vão de encontro aos meus valores e aos meus princípios, senão eu nem estaria falando aqui, que é realmente a questão da integridade, de ser íntegro, de ser honesto. Então, aqui ele fala que o homem desonesto, ele não tem direito a crédito, apesar de que muitos conseguem, né, tem esse acesso ao crédito, mas eles depois não honram com seus compromissos. Então, a grande questão é essa, de se você tem acesso ao crédito, se você tem negócios, se você tem acesso aos bancos. Então, para você ter sucesso nos seus negócios, você tem que operar com padrões éticos elevados.
Então, quando ele diz, use o título do capítulo é: se você não tem dinheiro, use o dinheiro de outra pessoa. Então, crédito e o dinheiro de outra pessoa é a mesma coisa, né? Então, nós estamos no sistema capitalista, mas quando eu falei que a realidade do Brasil é uma realidade diferente dos Estados Unidos, eu estava me referindo a isso. Bom dia, gente, pessoal que está chegando. Estou no capítulo 13 do livro Atitude Mental Positiva. E a gente está falando basicamente sobre negócios, né, e em relação ao uso de crédito. Então, a honestidade é uma coisa para a qual nunca foi encontrado um substituto satisfatório. E assim, até na minha sessão de coach essa semana, meu coach, o Marcos Duarte, pediu para colocar lá alguns valores, alguns princípios dentro do que a gente estava trabalhando lá. E aí eu falei exatamente isso, integridade. E aí eu até falei, integridade e honestidade é a mesma coisa. Tem uma sutil diferença, mas é basicamente a mesma coisa. Mas assim, eu vejo integridade como algo muito maior, de a pessoa ser íntegro. E aí aqui o Napoleão fala exatamente isso, que honestidade é uma coisa para a qual nunca foi encontrado um substituto satisfatório. Ou você é honesto ou você não é honesto. Então é algo que vai fundo, vou ler o que está aqui escrito, tá? É algo que vai fundo em um ser humano. Então é algo que vai mais fundo em um ser humano do que a maioria dos traços de personalidade. A honestidade, ou a falta dela, manifesta-se de forma indelével em cada palavra que alguém fala, cada pensamento e ação. Muitas vezes se reflete no rosto, de modo que o observador mais casual pode sentir a qualidade da sinceridade imediatamente. A pessoa desonesta pode anunciar sua fraqueza no próprio tom de voz, na expressão facial, na natureza e tendência de suas conversas ou no tipo de serviço que presta. Existem muitos manipuladores, lógico, existem pessoas que conseguem enganar muita gente, mas uma coisa que eu acho, que eu vejo, é que um dia a casa sempre cai, né? Por mais que a pessoa seja um bom manipulador, um bom enganador, um bom mentiroso, um dia a casa sempre cai. Então aqui o Napoleão fala exatamente isso, que honestidade é algo que não tem substituto e que a maioria das pessoas... Bom dia, amiga! Que a maioria das pessoas vê nas ações e atitude da pessoa, ou quando é honesta ou quando é desonesta. Então, eu não vou me estender muito nesse capítulo. Como eu falei, eu vou falar basicamente de princípios, né, de valores. Então, nesse capítulo, quando ele fala de usar o dinheiro de outra pessoa, de usar crédito em banco que você tenha, fala que a pessoa que vai fazer isso deve ter fortes conotações de caráter. Então, honestidade e reputação, crédito e sucesso são negócios que estão todos misturados. Então, o homem que tem o primeiro está no caminho para obter os outros, né? A questão da honestidade, reputação, crédito e sucesso. Sem essas coisas juntas, não funciona. Então, como eu falei, falei para que vocês que não estavam no começo, falei, estou tendo que ter muito cuidado de falar esse capítulo, porque a realidade que esse livro foi escrita é diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Mas, se você for fazer isso aqui no Brasil, né, mesmo com os juros altíssimos, não tô recomendando ninguém a tirar empréstimo, mas se você for fazer isso, o que se aconselha aqui nesse livro é que você tenha caráter, tenha honestidade suficiente para honrar com seus compromissos. E se você não tem, não se meta a fazer, tá? Deixa eu só... Aí ele fala exatamente isso. Ter esse crédito é algo bom? É algo bom. Mas se você não for uma pessoa, pode causar mal a você? Pode causar mal a você. Por quê? O abuso disso, o abuso do crédito, é uma das principais fontes de preocupação, frustração, infelicidade e desonestidade. Então,
vocês já devem ter ouvido falar ou conhece alguém que tipo, foi usando o cartão de crédito indiscriminadamente ou pegou vários empréstimos no banco e depois pega empréstimo para pagar empréstimo. E aí a pessoa vai se afundando nas dívidas. Então é exatamente isso que ele está falando aqui. Nós vivemos num mundo capitalista, sim, a maioria dos países sim, são capitalistas, né? É bom ter acesso a crédito, mas pode ser prejudicial para uma pessoa que tem atitude mental negativa, porque essa pessoa ela não vai honrar com seus compromissos e pode entrar por um caminho de desonestidade muito grande. Então, se uma pessoa, olha o que está aqui, se uma pessoa vai tomar dinheiro emprestado ou comprar mercadorias sem a intenção de fazer os pagamentos acordados ou de pagar o empréstimo na íntegra, essa pessoa já entrou no caminho da desonestidade. Então, desonestidade e sucesso não é uma dupla que ande junto, não é. Como ele falou, é o que? Honestidade. Deixa eu voltar aqui. Honestidade e reputação, crédito e sucesso. Essas são as palavras para o caminho de quem quer usar o dinheiro de outra pessoa. Tem que ter honestidade, tem que ter reputação. Então, para quem está disposto a isso, para quem tem atitude mental positiva e em algum momento tem um crédito, tem um empréstimo e não por alguma eventualidade da vida não consegue honrar com seu compromisso, as pessoas que têm atitude mental positiva, elas vão fazer de tudo, vão fazer sacrifícios até a obrigação de pagar totalmente a sua dívida. Então essa é a grande diferença de uma pessoa que tem atitude mental positiva e atitude mental negativa. Quem tem atitude mental negativa vai entrar pelo caminho da desonestidade, não vai pagar, vai ficar devendo e não está nem aí, né? Então, o abuso de créditos, ele está falando aqui que o abuso de créditos pode levar literalmente a uma pessoa a doença física, mental e moral. E a gente falou um pouquinho disso no capítulo 3, tá? Aqui salvo, tem uma série, Atitude Mental Positiva. No capítulo 3 a gente falou um pouco sobre isso. Então, se você vai usar o dinheiro de outra pessoa, certifique-se de como você vai pagar ou o indivíduo ou a instituição com a qual você adquiriu o crédito. Então, só para a gente finalizar, para ser uma pessoa saudável e feliz, isso aqui a gente está falando de negócio, tá? Então, se você quer realmente crescer o seu negócio e se você tem acesso a esse crédito, você pode usar esse crédito, mas tem que lembrar que você tem que ter as condições para pagar isso. E ele finaliza aqui que para você ser saudável e feliz, você deve encontrar satisfação em seu trabalho. Então, assim, se você está realmente envolvido em negócios, em empreendimentos, você tem que estar satisfeito com aquilo que você está fazendo, você tem que estar feliz. Porque se você não está feliz com o que você faz, você, consequentemente, pode não ter sucesso naquilo que você está fazendo, tá? Então, é basicamente isso. Eu queria deixar bem claro, estou fazendo novamente, eu vou repetir, fazendo esse comentário desse capítulo com muito temor, porque eu não estou incentivando, que fique bem claro aqui, não estou incentivando ninguém a pegar empréstimo, tá? Não estou fazendo isso. Estou falando que se você está envolvido em negócios, se você está envolvido em empreendimentos, se você quer melhorar o seu negócio, se você tem acesso a isso, faça com cuidado. E se você for fazer, que você seja honesto, que você seja íntegro, que você pague o crédito que você adquiriu, que você tem, e tenha elevados padrões de honestidade. Resumindo, é isso, tá? Então agradeço as pessoas que me ouviram hoje e na próxima semana a gente vai falar no capítulo 14 como encontrar satisfação em seu trabalho. Bom dia para vocês!